Olá, meu nome é Carol e hoje eu decidi fazer um book haul acumulado de abril e maio. Vou mostrar os vários livros que chegaram aqui para entupir a minha estante. Então senta aí que vai rolar muita dica de livro. Bora por ordem de mês então? Primeiro, os que eu troquei no sebo. Eu nem acreditei porque eu dei uma baita sorte que tinha os irmãos Karamazov lá, nessa edição da coleção Leste, da editora 34. Ele é traduzido diretamente do russo. Conta a história de uma família bem conturbada, da relação do pai e seus 3 filhos. É um clássico da literatura russa e da literatura mundial. É uma leitura que eu quero muito fazer, mas dá pra ver que ela não vai ser rápida. E ela também não é uma leitura assim muito fluida, sabe? Muito fácil. Mas eu quero tentar ainda esse ano. Peguei também lá no sebo O Sol se Levanta, do Ernest Hemingway, nessa edição antiga aqui, mas muito bem conservada. Olha que folha de rosto bem bacana, ela tá conservadíssima. Ainda tem o corte dourado daqui de cima, mas dos outros lados já não tem mais, mas essa edição eu achei sensacional. Ele fala do cotidiano de exilados norte-americanos e ingleses em Paris, e eles são bem boêmios depois da Primeira Guerra Mundial. E como eu fiquei muito empolgado com a verdade sobre o caso Harry Cabot, do Joel Dicker, eu consegui esse livro dos Baltimore. Aqui o personagem principal, ele teve uma juventude inesquecível em Baltimore, mas aquela felicidade era aparente e não condizia com a realidade. Um tempo depois, ele ainda tenta montar um quebra-cabeça lá para tentar entender tudo. E como é esse autor, eu imagino que tenha vários plot twists na história. Eu não vejo a hora de ler. E no livro da Tag de abril veio O Sonho dos Heróis, do Adolfo Bioy Casares, aqui bem bonitinho. Se passa em Buenos Aires e um jovem aí, ele ganhou muito dinheiro nos cavalos e ele resolve gastar tudo num carnaval que é bem estranho. E anos depois ele tenta fazer a mesma coisa. Pra ser sincera, eu não tô com muita vontade de ler esse não, mas Clube do Livro tem dessas, né? Às vezes vem uns bons, outros que a gente não tá com muita vontade. Daí no Scooby eu consegui trocar Um Corpo da Biblioteca da Agatha Christie. Essa edição aqui é bem legal, capa dura, eu acho ela bem bonitinha. Fala do mistério da morte de uma moça em uma biblioteca, óbvio, dentro de uma mansão. E ninguém sabe quem ela é, como ela foi para lá e obviamente quem é o assassino. Agatha Christie, né? Então que em abril teve promoção de aniversário da Amazon. Olha, eu quase enlouqueci. Eu comprei essa biografia do Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson, acho que é isso, que fez as biografias do Steve Jobs e do Einstein, que fizeram muito sucesso. Ouvi falar que é muito bom e eu tô bem curiosa. E finalmente, para minha alegria, eu consegui os 2 volumes do Medo Clássico do Edgar Allan Poe. Pensa nos livros que eu estava desejando horrores. Eles são livros recheados de contos desse autor que eu amo. Comprei também essa edição limitada do Drácula do Bram Stoker. Olha essa edição, que coisa maravilhosa. E era um livro que eu estava querendo ler há muitos anos, só que eu acabava enrolando um tempão. Eu separei esse aqui e o Medo Clássico do Poe para ler em outubro, mês do Halloween e tal. Tem também o Frankenstein, que era um livro que eu queria muito. Eu fiz resenha para o canal, então se você quiser saber mais da história, vai lá na caixa de descrições. Daí também tem esse Lady Killers da Tori Telfer, que estava na minha lista de desejados como prioridade alta. E eu achei a premissa desse livro muito legal. A autora, ela conta a história de 14 mulheres assassinas em série e os seus crimes ao longo dos séculos. O legal aqui é que a autora contesta e tenta entender o porquê das mulheres terem sido reduzidas a definições tão superficiais, tipo a vovó gentil, a mãe carinhosa, a dama sensual. E mesmo matando de maneiras bem cruéis, elas ainda não eram levadas a sério. Sério, esse aqui eu também tô bem a fim de ler logo. Esse Menina Má aqui, ele foi publicado originalmente em 1954 e fez muito sucesso na época. Conta a história de uma menina de 8 anos que tem um jeito muito estranho. A mãe, ela suspeita que a filha possa ter uma participação num crime.
e ela começa a fazer umas investigações sobre psicopatas e crimes. Tenso, né? Tô bem curiosa. É então que chegamos a maio. Eu consegui trocar no Scooby essa edição aqui de Persuasão da Jane Austen, da editora Zahar. Conta a história da Anne Elliot, que quando era jovem se apaixonou por um rapaz e foi persuadida a não se casar com ele porque ele não era de família importante, tradicional e também nem tinha posses. E acaba que ela não se casa com ninguém e reencontra com ele depois de 8 anos. Eu queria muito essa edição porque ela vem com comentários e notas de rodapé que acrescentam bastante a leitura. E o livro da tag de junho foi esse aqui, Jude o Obscuro. Olha que lindinho, cara. Muito bonito ele. Fala do Jude, que passa a vida estudando e sonhando em sair daquele pequeno povoado que ele mora e deseja ir para uma cidade maior que ele acredita concentrar grandes estudiosos. Esse livro é um retrato da época que a ascensão social era quase impossível. Ah, e ele foi escrito pelo Thomas Hardy. Eu li mais da metade dele, mas eu dei um tempo e vou confessar que é porque eu tô com raiva dos personagens. No ponto onde eu tô do livro, por mim ele podia se chamar de Jude o Trouxa, mas eu quero terminar ele sim. Aí vem as compras que eu fiz. Teve o mês Geek e também fiz umas compras nas ofertas relâmpago. Peguei Circe, da Madeline Miller, que é uma releitura da trajetória de Circe, uma feiticeira bem poderosa, que aparece na história da Odisseia de Homero. O legal aqui é que pega uma personagem que não é figura central nas grandes histórias da mitologia grega e faz com que ela seja a personagem principal e narra o ponto de vista dela dos encontros com aqueles que antes eram os personagens principais. Eu achei muito bacana essa sinopse. O Poder, da Naomi Alderman, conta que no futuro as mulheres vão ter o poder de eletrocutar outras pessoas até a morte. Imagina os homens percebendo que eles não estão mais no controle de tudo. Deve ser bacana, hein? Um que só vi elogios e fiquei bem curiosa é Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Fala de um homem que tem um QI de 68 que é considerado bem baixo. Aí ele faz uma cirurgia revolucionária que promete aumentar a inteligência dele. A partir dessa cirurgia ele começa a enxergar o mundo com outros olhos e passa a ter uma noção bem diferente da sua realidade. Eu até peguei um pequeno spoiler do livro, mas não me tirou a vontade de ler. Um que certeza se der eu ainda encaixo esse mês é o Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Obviamente fala daquele acidente nuclear na antiga União Soviética que marcou o fim de uma era para aquela população. Só que o interessante aqui é que a autora coletou relatos das pessoas que vivenciaram aquele desastre. Essa autora ela ganhou o Nobel de Literatura em 2015 e, para variar, eu vou participar de uma leitura conjunta. Dessa vez é o Kindred, da Octavia E. Butler. Aqui, a personagem principal, que é negra, de repente faz uma viagem no tempo e vai parar numa fazenda num período antes da Guerra Civil nos Estados Unidos. Lá, ela conhece os seus ancestrais, uma mulher negra e um plantador branco que forçou essa mulher a ser concubinadora dele. Eu não entendi muito bem essa palavra, mas lendo o livro eu acho que eu vou entender. Daí ela vai ficando por ali e acaba que vai se envolvendo com a comunidade e também vai tendo que viver com o período da escravidão. Esse livro é muito elogiado também. Aí, mais um Dostoiévski, dessa vez em Crime e Castigo. Nesse livro a gente tem um jovem estudante que fica vagando pela cidade até cometer um crime. Só que ele achava que esse crime era moralmente válido, mesmo sendo contra a lei. Eu imagino que seja uma leitura bem filosófica e densa. Aí eu consegui comprar em promoção essa edição em comemoração da publicação dos 70 anos do Segundo Sexo da Simone de Beauvoir. No Brasil, esse livro foi publicado em 2 volumes. O Fatos e Mitos, que é o volume 1, que faz uma reflexão sobre fatos e mitos que condicionam a situação da mulher na sociedade. E o volume 2, A Experiência Vivida, que analisa a condição feminina nas esferas sexual, psicológica, social e política. Também quero muito ler. Quando? Não sei. Mas querer é poder, já dizia nossa rainha Xuxa.
Então é isso, depois dessas compras eu até fiquei naquela, só compro agora depois que tiver lido tudo. Ah tá, e eu fingindo que acredito. Mas e você? No último mês fez alguma troca, foi no sebo ou comprou algum livro? Me conta aí nos comentários. Eu vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrições. Você comprando por eles ou qualquer outro produto, você me ajuda muito com a manutenção do canal e não paga mais nada por isso. Obrigada pela sua companhia, espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu curtir, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ativa lá o sininho para saber quando sair vídeo novo, compartilha com seus amigos porque isso me ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Um grande beijo e até a próxima!